Alô, galerinha do canal Bionline, alô, galerinha da plataforma Bionline. Eu sou o professor Marcos André e a gente vai dar continuidade às nossas aulas de revisão. Na aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho sobre divisão celular, especialmente mitose. Então, se você tem dúvida nesse assunto, após a vinheta, se ligue. Aula de mitose. Alô, galerinha, tudo bem? Então a revisão de hoje vai se preocupar em falar um pouquinho sobre ciclo celular, especialmente mitose. Quando nós trabalhamos a ideia do ciclo celular, a gente vai dividi-lo em dois grandes períodos, a intérfase e a divisão celular propriamente dita. A intérfase corresponde a um período de preparação, a célula vai se preparar a se dividir. E ela é subdividida em três estágios, G1, S e G2. Nesses três estágios, fiquem atentos ao período S, porque é o período S onde acontece um fenômeno fundamental chamado de duplicação do DNA. Não esqueçam que a duplicação do DNA ela é do tipo semi-conservativa. Atenção para esse detalhezinho. A duplicação ela é sempre do tipo semi-conservativa. Tanto no período G1 como no período G2, há muita síntese de proteína. Há, por exemplo, a duplicação também de organelas ao longo da intérfase, como acontece com o centríolo. É fundamental você tomar cuidado com esse detalhezinho. O centríolo também sofre duplicação, embora ele não apresente na sua estrutura molécula de DNA. Então a intérfase é a fase mais longa do ciclo de vida de uma célula e também de maior atividade metabólica. É justamente quando a célula está funcionando, quando ela está transcrevendo e quando ela está traduzindo. E qual é a justificativa da intérfase ser essa fase? É porque nela você vai encontrar o DNA na forma de cromatina. É claro que você deve lembrar que a cromatina existe a heterocromatina mais condensada e, portanto, inativa, e a eucromatina menos condensada e ativa. Mas é justamente durante o período da intérfase que a célula está realizando as suas atividades metabólicas. Por isso que você fala que é o período mais longo do ciclo celular. É na intérfase que acontece a duplicação, como eu disse ainda há pouco, e você pode analisar por meio desse gráfico. Esse gráfico é interessante porque ele mostra uma quantidade Q de DNA e uma quantidade 2Q. Nesse caso, eu não estou falando que é haploide e diploide. Interessa aí a quantidade inicial de DNA da célula. No período G1, eu tenho a quantidade Q, depois eu tenho aqui a fase S, onde tem a duplicação do DNA, e eu tenho aqui a quantidade de DNA 2Q. Veja, o número de cromossomos continua o mesmo. No período G1, cada cromossomo é formado por uma cromátide. E no período G2, após a duplicação do DNA, cada cromossomo agora é formado por duas cromátides unidas em uma região chamada de centrômero. Então, é oportuno falar que, de fato, duplica o DNA, não a quantidade de cromossomos. Agora, há um detalhezinho especial. Em algumas células altamente especializadas, há uma fase chamada de G0. Essa fase G0 você vai encontrar para células nobres, com baixíssima capacidade mitótica, como acontece com uma célula nervosa, como acontece com um neurônio. Então essas células altamente especializadas passam quase que toda a sua vida no período de intérfase em um período específico chamado de período G0. Voltando à discussão, o período S duplica o DNA, portanto, na intérfase duplica a quantidade de DNA e não a quantidade de cromossomos. Então, vou colocar aqui um exemplo. Se eu trabalho com uma célula humana 2N igual a 46, Q é igual a 46, porque 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Ao final do período S, no período G2, nós vamos para 92 moléculas de DNA. Porém, quantos cromossomos? 46. Ou seja, no período G1, nós vamos encontrar 46 cromossomos simples. No período G2, nós vamos encontrar 46 cromossomos duplicados, formados por duas cromátides irmãs ligadas a uma região denominada de centrômero. Agora, já que a célula duplicou o material genético, ela pode então se dividir. E o primeiro tipo de divisão nós vamos analisar a mitose. A mitose está diretamente associada a crescimento, a regeneração e a desenvolvimento embrionário. E aí a gente tem uma característica básica, onde nós temos uma célula 2N dando origem a duas outras células também 2N. Portanto, como a quantidade de cromossomos da célula filha é igual à da célula mãe e geneticamente elas são idênticas, a gente afirma que essa divisão ela é equacional. Mas vamos visualizar isso.
Aqui então eu representei uma célula, que vai ser o nosso padrão, 2N igual a 4. Perceba, o núcleo, o nucleolo e o centríolo. Atenção para essas estruturas que são fundamentais. Então, antes da célula se dividir, tem que passar pela intérfase. Veja que eu continuo com os 4 cromossomos, porém não são mais cromossomos simples e sim cromossomos duplicados. 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Então, essa célula tem 4 cromossomos, porém 8 moléculas de DNA. Os centríolos já foram duplicados, e que mostra que a duplicação acontece na intérfase, e aqui ainda mantém o nucleolo, que é importante porque é aí que nós encontramos RNA ribossômico, que vai fazer parte dos ribossomos. Aqui eu tenho a primeira fase da divisão celular, a prófase. Quais são as características da prófase? A condensação dos cromossomos. Se os cromossomos começam a condensar, a transcrição diminui. A transcrição diminuindo, desaparece o nucleolo, a carioteca vai desaparecer e começam a ser formadas as fibras do áster, que são fibras importantes, pois movimentarão os cromossomos ao longo do processo da divisão. Depois da prófase vem a fase do meio, chamada de metáfase, onde os cromossomos estão altamente condensados, localizados no meio da célula. É importante essa disposição, porque a próxima fase, que é chamada de anáfase, ocorre a ruptura longitudinal dos centrômeros e a migração de cromátides irmãs para polos opostos. Percebam que essa disposição no meio da célula, que acontece na metáfase, garante, em condições normais, essa distribuição equitativa para as células filhas. Logo, eu tenho 4 cromossomos e 4 moléculas de DNA para a esquerda, 4 cromossomos e 4 moléculas de DNA para a direita. E a última fase da mitose corresponde à telófase, que é literalmente o oposto da prófase. Enquanto na prófase o cromossomo condensou, na telófase ele descondensou. Enquanto na prófase o nucleolo desapareceu, na telófase ele reapareceu. A carioteca desaparece na prófase e reaparece na telófase. Acabou a divisão? Não. Todos esses eventos que eu acabei de citar para vocês, nós chamamos de cariocinese, que é justamente a divisão do núcleo. Para que haja o término da divisão celular, se faz necessário a divisão do citoplasma, que nós chamamos de citocinese. Eu estou representando uma célula humana, então a citocinese ela vai acontecer de fora para dentro, por isso que ela é chamada de centrípeta. E nesse caso nós temos a participação direta do citoesqueleto, especialmente aqui nessa região central, onde nós vamos ter a polimerização de fibras de actina. Então essa actina, ela promove uma invaginação da membrana plasmática e é formado esse anel de constrição, onde promoverá a ruptura da célula. E assim eu vou ter, a partir de agora, 2 células com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. 2N igual a 4, 2N igual a 4. 4 cromossomos simples, 4 moléculas de DNA. 4 cromossomos simples, 4 moléculas de DNA. Então aí eu representei o processo mitótico. Atenção que há determinadas situações que fazem com que a mitose venha se tornar descontrolada. E o descontrole da mitose gera os famosos tumores, que podem ser benignos ou malignos. Toma muito cuidado porque há um equilíbrio entre proliferação celular e morte celular programada. Se a célula deixa de morrer, ela vai gerar um tumor. Se a célula se divide descontrolada, ela também vai gerar um tumor. Então eu tenho uma proteína chamada de P53, que é um ativador apoptótico. Se ela deixa de ser produzida, a célula não entra mais em apoptose e acaba gerando um tumor. Mas há também uma outra situação importante. Nós temos no final do nosso cromossomo um relógio molecular chamado de telômero. E esse telômero ele pode também estar associado a determinados tumores. E qual é a sacada aqui, pessoal? Toda a divisão celular, esses telômeros, eles são desgastados. E é por isso que eles funcionam como relógio molecular. Então esses telômeros serão desgastados. Só que eles são reconstituídos por uma enzima chamada telomerase. No entanto, a telomerase ela tem um papel bem interessante. Ela faz a reconstrução dos telômeros. Só que a atividade dela com o ciclo celular é decrescente, ou seja, quanto mais divisão, a atividade telomerásica vai diminuindo. Então, como a atividade telomerásica diminui, em cada ciclo celular, o telômero vai ficando cada vez mais curto. E aí, quando o telômero some, a célula entra em apoptose. Aí, então, vamos pensar de uma outra situação. Se eu digo que a telomerase está sendo produzida em grande quantidade, ou seja, ela está sendo super expressada, automaticamente os telômeros têm um tamanho normal e a célula torna-se imortal.
também gerando um tumor. Agora, se eu já sei as causas do tumores, nesse caso genéticas ou epigenéticas, que estão diretamente relacionadas a fatores ambientais, as drogas antitumorais, geralmente, elas impedem a multiplicação celular. Então, existem drogas, por exemplo, que bloqueiam a divisão celular em metáfase. Como é que elas vão bloquear essa divisão celular em metáfase? Despolimerizando as fibras do fuso. Se elas despolimerizam as fibras do fuso, automaticamente bloqueiam a divisão em metáfase e impede da célula se multiplicar. É uma via. Outras bloqueiam a condensação do cromossomo, então bloqueiam logo em prófase, e aí a fase ela não vai seguir adiante. De tal forma que essas drogas antitumorais, elas atuam no ciclo, na divisão celular. Mas qual é o problema? Muitas delas destroem as células tumorais e as células normais. Por isso que há um grande efeito colateral. Portanto, dentro das pesquisas farmacológicas que buscam drogas mais eficientes no tratamento do câncer, procura-se aquelas drogas mais específicas que atuam diretamente na célula-alvo alterada, reduzindo assim os efeitos colaterais que são comuns a qualquer tratamento de câncer. Deu para relacionar o câncer com a proliferação celular descontrolada, fundamentalmente por mitose? Então não deixe de me acompanhar na minha plataforma www.bionline.com.br. Utilize lá o cupom REVISALBIO e tenha acesso a todo o meu conteúdo nas vésperas da prova do Enem para você arrebentar em biologia.